A palavra que o Senhor preparou hoje para mim, para trazer aqui, é algo que Deus começou a falar no meu coração, já na verdade desde o ano passado, e que tomou corpo agora no início do ano, em janeiro. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Eu entrei num propósito com um grupo de leitura da palavra, né? Eu entrei com o pessoal que faz devocional, e aí onde todos estão lendo Provérbios. E aí todos os dias a moça manda aquilo que ela interpretou. Eu achei muito legal porque o pessoal que eu estou participando, o livro que eu comprei de fazer devocionais, ele não vem com devocionais prontos, mas ele vem com algumas perguntas para você responder a respeito daquilo que você está estudando. Então é bem bacana, porque a gente lê e responde. E aí todos os dias ela manda no grupo a interpretação que ela fez. E aí, como eu costumo fazer, eu tenho feito as minhas devocionais à noite, né? Já houve período que eu fiz de manhã, mas eu tenho feito à noite. E aí eu sempre deixo para ler depois. Ela manda de manhã aquilo que ela preencheu, anotou. E eu primeiro faço a minha, deixo Deus falar comigo. E aí depois eu vou lá e leio a que ela mandou. E eu já li Provérbios inúmeras vezes. Provérbios é um livro muito legal para ler, porque ele tem exatamente 31 capítulos. Então dá para você fazer um propósito aí de um mês, que tenha 31 dias, e você lê um por dia. E eu já li Provérbios várias vezes. Mas é engraçado que dessa vez que eu comecei a ler, e eu comecei a responder as perguntas, eu passei a enxergar coisas que eu não tinha enxergado dentro do texto, dentro do livro. Mesmo já lendo, eu devo ter lido Provérbios já pelo menos umas 3 vezes. Mas é muito interessante, porque eu comecei a enxergar coisas e falar assim, poxa, eu já li isso tantas vezes e eu não tinha visto isso. Porque é aquilo que a gente fala, né? A palavra de Deus, ela se renova. Então você vai ler a mesma coisa várias vezes e Deus vai falar de várias formas com você. E eu comecei a ler Provérbios e algumas coisas me chamaram a atenção de uma maneira que eu falei assim, uau! Mas por quê? Porque na verdade Deus queria falar exatamente isso comigo agora. Então Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao 7. A minha Bíblia está na NVI. Tá? Se tiver aí a versão. Isso, obrigada. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E aí ele começa a falar sobre o propósito do porquê foi escrito o livro de Provérbios. Preste atenção. Esses provérbios, no caso, né? Eles ajudarão a adquirir sabedoria e instrução, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver. Deixa eu ler ali, que a minha, por mais que a NVI está diferente. A receber instrução para proceder com sensatez, fazendo a justiça, o juízo e a retidão. Ajudarão a dar prudência aos ingênuos e conhecimento e bom senso aos jovens. Ouça o sábio e aumente o seu saber. E quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, os ditados dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Até aí. A minha Bíblia, ela é NVI. Mas a NVI, ela tem algumas diferenças de versões, como a gente acabou de ver ali, né?
E a minha versão, ela vai começar dizendo assim, ele falando dos provérbios, eles ajudarão você a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez. E depois no 4 ele diz assim, ajudarão a te dar prudência. E no 5 ele diz, e quem tem discernimento obterá orientação. E essa palavra disciplina, na versão da minha Bíblia, ela saltou aos meus olhos. Porque já faz um tempo que Deus vem falando muito sobre isso no meu coração. E antes da gente escrever um pouquinho aqui a respeito da disciplina, eu gostaria de fazer uma pergunta. Começamos 2026. Quem já fez os planos para 2026? Alguém aqui tem costume de fazer planos? Lá atrás, a Tassi, o Miguel, a Luma. Vocês têm costume de escrever? Tem costume de escrever, Tassi? Tem costume de escrever, Miguel? Tem? Os demais não fizeram? Mais ou menos. Nós temos, quando entra um novo ano, a gente tem costume, né? Pelo menos muitas pessoas, de estabelecer metas. E isso é muito importante, porque existem pessoas que tem, que nem a Tássia ali, né? O Miguel, a Luma, de escrever, eu desejo isso, eu pretendo fazer isso, né? Mas existem pessoas que não. Existem pessoas que dizem assim, não, é Deus que controla a minha vida, é Deus que sabe qual é o meu amanhã, eu não vou fazer planos, né? A própria Bíblia, ela fala que a gente precisa tomar cuidado, eu acho que é lá em Tiago que ele fala, quando a gente falar, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, ou eu vou fazer aquilo outro, né? E nós temos sempre que falar, eu vou fazer se Deus quiser, se assim Deus permitir. Mas, ao mesmo tempo, é muito prudente nós fazermos planos. Por quê? Tem um ditado que diz que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é o certo. Então, se eu começo o meu ano sem um projeto, sem saber o que eu vou fazer, eu posso correr o risco de terminar e não fazer nada, porque eu não tinha plano nenhum. E assim, a Bíblia vai falar muito, e a gente vai mexer aí na Bíblia bastante, falando sobre isso. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre esses planos, o porquê nós fazemos planos, como nós devemos fazer o plano e como que nós devemos colocar isso em prática. Já que nós estamos começando o ano, então nós vamos dar o pontapé aí no nosso ano. Abra a sua Bíblia, prepare-se, quem me vê pregando sabe que eu gosto de mexer na Bíblia. Então, abra a Bíblia em Lucas 14. Se você não tem costume de mexer na Bíblia, você vai mexer agora. A gente precisa aprender a manusear a Bíblia. Lucas capítulo 14, versículos 28 e 30. Vai falar sobre o preço do discipulado. É Jesus falando para as pessoas, né, sobre segui-lo. E ele vai começar aqui a dizer que quem for até ele precisa perder a sua vida, precisa, quem amar mais a sua mãe, seu pai, seus irmãos, né, e não amar, e até a própria vida mais do que a ele, não pode ser o discípulo. E aqui ele está falando sobre o discipulado, mas vem muito de encontro à nossa vida. E ele diz assim, versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar.
Ou seja, a Bíblia está ensinando que nós precisamos planejar as coisas. Ano retrasado, se eu não me engano, eu fiz uma mentoria de finanças. E a mentoria era pautada em finanças bíblicas. E um dos textos foi justamente esse que me foi trazido. Sobre nós nos planejarmos, sobre nós sabermos aonde nós queremos chegar. Eu não posso falar assim, eu vou construir uma casa. Mas quanto você tem de orçamento? Que tipo de casa você quer construir? Eu quero uma mansão. Mas você tem dinheiro para uma mansão? Eu quero pôr uma piscina. Você tem dinheiro para construir uma piscina? Você tem dinheiro ainda mais para manter uma piscina? Meu marido fala que o sonho dele é uma casa com piscina. Aquecida ainda. Eu falo para ele, você tem noção de quanto custa o valor para depois você pagar o aquecedor e o quanto custa a manutenção da piscina? Né? Antes de ter uma piscina, eu preciso pensar. Será eu quero o carro? Esses dias a gente estava conversando com o bispo, porque a gente estava falando de PVA. Eu quero um Porsche. Quanto custa o IPVA do Porsche? Né? Você tem dinheiro para manter, às vezes tem dinheiro nem para pôr gasolina no Porsche, né? Mas que é um Porsche. Então nós temos que ter planos. É saudável ter planos. É saudável você começar o ano e dizer, esse ano eu tenho o plano de estudar. Eu quero estudar. Que nem eu. E por que eu estou falando isso? Deus começou a me pegar muito nessa questão, porque assim, eu como uma pessoa com um certo grau de TDAH na minha vida, eu tenho uma tendência muito grande à procrastinação. Porque o que o TDAH faz? O TDAH, a cabeça é a milhão. A minha cabeça, ela funciona. Eu estou dormindo e eu estou pensando. Eu acordo às vezes de madrugada, pensando assim, poxa, eu tinha que fazer tal coisa. Poxa, às vezes o pessoal do louvor já viu. Às vezes eu mando mensagem 4 horas da manhã no grupo do louvor. Porque eu acordei pensando em alguma coisa. Porque a minha cabeça é muito acelerada. E aí, às vezes, a gente que tem essa cabeça muito acelerada, a gente pensa um monte de coisa, eu quero fazer isso, eu quero fazer... E projeta um monte de coisa. Mas aí eu vi uma pessoa explicando sobre isso, sobre essa questão, e ela dizendo que às vezes a pessoa quando tem o TDAH, só o fato dela projetar na cabeça dela, já é o suficiente para ela se satisfazer. Por quê? Porque isso dá dopamina. Então, ela às vezes não precisa nem executar. Ela planeja, e todo o planejamento na cabeça dela já é tão satisfatório que pronto, ok. E aí ela acaba não executando. Então tem uma grande tendência a procrastinar as coisas, a desistir de objetivos no meio do caminho, a não fazer. E eu comecei a estudar muito a respeito disso, e eu comecei a perceber que eu fazia isso. Eu começava um plano, eu chegava toda empolgada para fazer alguma coisa, e na minha cabeça eu projetava, não, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque vai ser assim, vai ser assado. Daqui a 2 semanas eu já tinha desistido, já não era mais interessante, já perdi a motivação. E Deus começou a me pegar nisso, né? E aí, assim, Deus começou a me pegar em várias questões. Nessa questão de fazer planos, né? Sejam eles na vida financeira, eu sempre tive uma dificuldade gigantesca de guardar dinheiro, né? Foi por isso que eu resolvi fazer uma mentoria financeira. Porque assim, não porque eu sou muito gastona, mas porque eu não tenho planejamento. E aí, pelo fato de não me planejar, às vezes quando eu via, eu já tinha gastado, já tinha feito e não conseguia guardar. E o Senhor começou a falar muito comigo nessa questão de me planejar, de saber, de ter um rumo, uma meta. E percorrer aquilo. E eu comecei a estudar sobre isso. Eu fui fazer uma mentoria financeira. Eu comecei a me policiar. Porque
A Bíblia fala sobre nós começarmos as coisas e não terminarmos. A própria Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno. Ele está falando sobre a obra de Deus. Mas isso é todas as coisas da nossa vida. A gente começa a fazer as coisas, no meio do caminho desanima, não quer mais. Começa o ano, não vou fazer, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, vou estudar, vou fazer uma faculdade. Eu vou. E quando termina o ano, você não fez nada. E aquela sensação de, e aí? Acabou meu ano. E nós precisamos projetar os nossos planos. Só que os nossos planos, eles precisam ser direcionados pelo Senhor. Eles precisam estar pautados naquilo que Deus quer. Abre Provérbios capítulo 16. É importante, como eu disse, é importante fazermos planos. Mas, para que os nossos planos deem certo, eles precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, eu vou fazer isso, que nem a gente até falei o texto, citei o texto aqui, né? Eu vou fazer isso amanhã, se Deus quiser. Eu tinha alguns planos para hoje, mas Deus foi e mudou tudo. Aliás, que Deus faz isso com a gente com bastante frequência, eu e pastor Flávio. A gente se programa para fazer alguma coisa e é exatamente, se Deus quiser, se assim Deus permitir, nós faremos. Porque Deus vai e muda tudo por um propósito. Às vezes pela vida de alguém. Provérbios capítulo 16 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Em outra versão diz: os seus planos serão bem-sucedidos. Se você começou o seu ano sem fazer nenhum plano, eu sugiro a você começar, né? Eu sugiro a você estabelecer metas para o que você deseja. Estabeleça. Sabe por quê? Porque, como eu falei, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí, numa dessa, você pode pegar um caminho que não é bom, porque você não tem plano nenhum. Mas, ao mesmo tempo, faça os seus planos submetendo a eles aos planos do Senhor. A Bíblia não diz que nós não devemos fazer planos, mas diz que nós devemos entregá-los ao Senhor, consagrá-los a Deus, alinhá-los de acordo com a vontade do Senhor. Então, primeira coisa, já fica a lição de casa aí para vocês. Não fez os planos, já começa. O que você pretende para esse ano? Eu pretendo trabalhar mais na casa do Senhor. Outra coisa, eu já falei isso para uma pessoa. Anote. Uma das coisas que eu estou tentando aprender a usar é agenda e anotação. Porque eu falava assim, não, eu guardo tudo na minha cabeça. Minha cabeça ultimamente não guarda nada. Eu falo que eu não tenho memória, eu tenho uma leve lembrança. Porque ultimamente eu não... Gente, é um negócio tão doido que eu falo assim, nossa, acabou tal coisa. Quando eu chegar no mercado, eu preciso comprar. Quando eu chego no mercado, já não lembro mais o que eu tinha que comprar. Esses dias, eu saí de casa, falando para o pastor Flávio assim, amor, eu vou sair para comprar um balde, numa lojinha ali, e vou sair, e vou no depósito, para comprar um negócio lá, a boia que quebrou. Ok. Realmente, eu passei no depósito, só que aí no caminho, eu passei do negócio lá para ver as plantas, mas aí estava fechado, aí eu fui olhando as outras coisas, olhando as lojas, cheguei na lojinha, quando eu cheguei na lojinha eu não lembrei mais o que era para comprar. Eu comprei um monte de outras coisas, quando eu cheguei em casa, eu estava subindo a rua de casa, eu falei, nossa, era para eu ter comprado balde. Não,
Não, eu vi o balde lá, mas estava muito caro. Eu desisti. Eu lembrei dele hoje. Que eu passei do lado que estava o balde. Mas assim, eu esqueci. Eu voltei para cá sem um balde. Então assim, eu não confio mais na minha memória. Agora eu anoto tudo, gente, tudo. Eu tenho um negócio na porta da minha geladeira lá. Na outra casa, agora eu imprimo um papel e ponho o calendário na geladeira e vou anotando. Na outra casa eu anotava no azulejo da cozinha. Porque eu tenho que anotar também num lugar que eu consiga ver. Porque se eu deixar, por exemplo, assim, vou anotar lá na mesa do escritório, aí eu esqueço de olhar. Entendeu? Então eu tenho que deixar no lugar que está visível. Aí, tipo assim, na cozinha, o tempo todo eu tô lá, então eu anotava no azulejo da cozinha com aquelas canetas que apaga, de quadro branco, porque aí eu não esquecia. Então, tá nesse nível. Mas assim, anote. Porque quando você começa a escrever, você começa a ter clareza das coisas. Então, coloca lá num papel mesmo. Eu pretendo esse ano, sei lá, pegar mais firme na minha aula de teclado. Eu pretendo esse ano começar a estudar um instrumento. Eu pretendo esse ano começar a fazer academia. Ou pegar mais firme na academia. Eu pretendo esse ano emagrecer tantos quilos. Eu pretendo, glória a Deus, recebe. Eu pretendo esse ano, começar um curso novo. Ou eu pretendo progredir no meu trabalho. E o que eu vou fazer para isso? Porque quando a gente coloca no papel e a gente começa a escrever, você começa a ter clareza das suas coisas. E conforme eu fui fazendo essas mentorias, agora eu estou numa outra mentoria, estou participando de uma outra mentoria, mas é uma mentoria voltada para a questão empresarial. E isso tem me ajudado muito, porque você começa a ter clareza do que você quer e de onde você quer chegar. E aí eu sento e eu falo: Senhor, tá aqui os meus planos. Isso aqui é o que eu pretendo para esse ano. É o que eu pretendo. Então agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti. E eu sei que eu fiz os planos, mas eu sei que a resposta vem do Senhor. Pode ser que esses planos que que você fez, Deus mude. Abre sua Bíblia. Salmos 25, 14. E olha que texto maravilhoso. Salmos 25, 14. Olha o que ele diz. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Eu fiz os meus planos, mas será que os meus planos estão alinhados com Deus? E o que a Bíblia diz? Que o Senhor confia os seus segredos para quem o ama. Então você vai conseguir descobrir se o seu plano está alinhado ou não com Deus. Olha mais um, Amós 3:7. Amós, um livro bem pequenininho lá do Velho Testamento. Bem escondidinho na nossa Bíblia. Olha, acabei de... Amós 3:7. Tá, né? Porque o meu eu acabei de abrir aqui. Aqui, achei. Amós 3:7. Certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e aos seus profetas. Não que Deus esteja sujeito a nós. Primeiro Deus tem que falar comigo para fazer. Não. Mas aqueles que estão debaixo do propósito de Deus, Ele revela. Ele mostra. Antes de fazer na nossa vida, Ele vai mostrar. E Ele não usa só profeta, porque a gente tem que tomar muito cuidado também, que a gente tem o costume de falar assim: ai Senhor, será que está de acordo com a tua vontade? Aí você fica esperando, alguém dizer para você: eis que te digo. E às vezes... tem gente que o diabo ele sabe também. Ele escuta o que a gente fala. E aí às vezes o diabo também vai usar a gente para vir tentar te enganar. Distorcer a palavra. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o profeta. A gente precisa não julgar o profeta, mas julgar todas as profecias. Porque a gente percebe dentro da própria Bíblia que muita gente profetizou aquilo que Deus não estava falando.
E teve muitos profetas que foram disciplinados por Deus, dizendo: vocês serão disciplinados porque vocês estão falando coisa que eu não falei. E pode acontecer. Mas como que Deus revela para nós? Através da palavra dele, principalmente. Através da explanação da palavra dele aqui no altar. Às vezes, numa simples conversa com alguém. Às vezes, numa circunstância que está acontecendo na sua vida. Você percebe Deus falar. Eu já disse que Deus já falou comigo, eu contando a história da Cinderela para as crianças na escola. Às vezes, você andando na rua, lê alguma coisa, na rua, no caminhão escrito, e Deus fala com você. Deus tem múltiplas formas de falar. E Ele principalmente vai trazer paz ao nosso coração. E se está alinhado com a palavra, aquilo que você está querendo fazer, com certeza o Senhor vai abençoar. Então, faça o seu plano e entregue ele diante do Senhor. Coloque ele e fale: Deus, está de acordo com o seu propósito? O Senhor diz aqui que o Senhor vai revelar, que o Senhor vai falar os seus segredos para nós, para os seus servos. Então mostra para mim, se isso que eu estou querendo verdadeiramente está de acordo com o que o Senhor quer. E Deus vai falar. Aí, ok, fiz meu plano, já coloquei as metas da minha vida, entreguei diante do Senhor, né? Já coloquei lá tudo que eu quero esse ano, que eu vou fazer, o que eu pretendo, e coloquei diante do altar do Senhor. Senhor, é isso, confirma se eu preciso mudar alguma coisa, se é isso mesmo, se eu posso prosseguir, né? Quando os reis, eles queriam atacar algum lugar, ou eles queriam ganhar alguma nação, eles faziam planos, não faziam? Mas o que eles faziam antes de sair para a guerra? Iam lá consultar Deus: ó, nós vamos entrar em batalha, eu devo ir? É exatamente isso. Senhor, eu quero estudar esse ano, eu quero trocar de emprego esse ano, é isso que eu devo fazer? Recebe aí, irmã. É isso que eu devo fazer? É isso que o Senhor quer? Por exemplo, o meu trabalho. Eu estava num lugar, eu estava numa escola, e algumas vezes eu quis sair de lá. E Deus falava para mim: ainda não é tempo, ainda não é momento. E aí no ano passado abriu oportunidade para mudar de lugar. E eu falei para o Senhor: Senhor, e aí? É agora? Aí Deus falou: pode ir. E esse ano agora eu começo em outro lugar. Então, é submeter aquilo que a gente deseja aos planos de Deus. Mas nós precisamos ter planos. Nós precisamos. Mas adianta eu ter plano e eu não cumprir depois? Né? Eu estava conversando isso com a obreira Patrícia. Por exemplo, faz um tempo que eu estou com uma receita médica na mão para fazer uma dieta. Né? Ainda a Patrícia falou assim para mim: mas você é tão magrinha, pastora. Eu tenho endometriose. E ela assim me traz inúmeras questões. E eu preciso fazer uma dieta anti-inflamatória. E eu comecei, fiz algumas coisas, fiquei um tempo, parei. Mas assim, eu comecei a me sentir muito mal. E eu falei: eu preciso tomar vergonha na cara. Preciso. E eu me propus, eu falei: Senhor, eu vou começar e eu vou terminar. E eu falei: Senhor, eu preciso. E é uma coisa que eu costumo falar para minha filha. A minha filha às vezes fala assim para mim, às vezes: ai, mas eu não quero fazer isso, eu não gosto. Aí eu falo para ela: a vida é assim. Nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta o tempo todo. Às vezes a gente precisa fazer aquilo que não gosta, mas que é necessário. E aí, se deixar por nós, pelo nosso corpo, o nosso corpo ele só quer fazer aquilo que é gostoso. E o que é gostoso? Deitar, dormir e folgar. A própria Bíblia fala sobre a preguiça, né? É gostoso ficar em casa, né? Muitos de nós viraríamos Zé Carioca nessa vida. Quem é os mais velhos aí conhece, né? O Zé Carioca. Talvez os mais novos não conheçam. O Zé Carioca. Conhece? Ah.
Zé Carioca quer ficar o dia inteiro na mordomia, deitado na rede, né? Só comendo, só desfrutando, não quer trabalhar. Gente, é uma delícia isso. Vida de marajá. Mas não tem jeito, a gente tem que fazer aquilo que às vezes também tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que pegar ônibus, tem que aguentar gente chata. Faz parte. Porque senão você não tem dinheiro, você não come. Então a gente tem que fazer aquilo. Ah, a minha filha às vezes fala assim, eu não quero tomar banho porque eu não gosto. Não importa, você precisa. Não é a questão de você gosta ou não gosta. É a questão de você precisa. É necessário. Faz parte. Ah, eu preciso entrar numa dieta. Mas eu não gosto. Tudo bem que você não gosta, mas é necessário. Você precisa. Sabe por quê? Porque as nossas escolhas de hoje refletem aquilo que nós vamos colher amanhã. Não dá para você plantar tomate e querer colher banana. Não dá. Nós precisamos hoje plantar para colher o que nós queremos lá na frente. Ah, eu quero ter um emprego melhor. Você está estudando para isso? Ah, eu quero mudar de emprego. Você está procurando? Eu conheço um monte de gente que reclama para mim. Ai, porque eu preciso mudar de emprego. Você já foi procurar outro? Vai que acha. Se você não procura, você não acha. Sabe aquela frase, quem procura acha? Exatamente isso. Lá onde eu trabalho, o pessoal foi muito engraçado. Porque assim, todo mundo reclamando. Ai, porque eu não quero mais ficar aqui. Porque eu não gosto. E que não sei o quê. Tá bom. A escola é muito grande. Porque eu não estou gostando mais daqui. E não sei o quê. Tá bom. Aí abriu o processo de remoção. Eu fui a única que entrei. Aí, a remoção é o que a gente pode escolher de mudar de escola, de uma escola para outra. E aí eu coloquei que eu queria mudar de escola. Você dá 5 opções lá dentro do município, e aí você pode trocar para outro lugar. Aí quando eu não contei para ninguém, eu esperei. Aí saiu o resultado. Deu certo. Aí eu cheguei na minha diretora e falei, olha, eu amo você, eu gosto muito, mas preciso de um lugar menor, aqui é muito grande. Esse ano eu preciso mudar de áreas também. Entrei na remoção e consegui. Aí as meninas disseram, você entrou. Nossa, devia ter entrado. Eu devia ter feito. Já foi. Passou a oportunidade. Agora vai ter que aguardar mais 2 anos. Eu devia. Porque fica todo mundo sentado reclamando, mas não faz nada para mudar. Não dá para ter como o bispo pregou aqui, né? Domingo, um ano novo, se a gente não é novo, se a gente não muda. Você vai continuar, você quer ter um ano diferente fazendo as mesmas coisas? E aí a Bíblia falou muito comigo lá em Provérbios sobre termos disciplina. Por quê? Porque nós temos a tendência de projetar coisas, de querer mudanças, mas a gente fica esperando essa mudança vir de Deus. Ah, eu quero mudar de emprego. Aí você está esperando que alguém chegue e fale assim, olha, estou aqui com uma porta de emprego para você. Você não se moveu, você não fez currículo, você não foi atrás. Você está dando risada, né? Você não foi atrás. E aí? Ah, eu quero emagrecer. Você não fecha a boca. Você não faz um exercício físico. Você não para de comer. E aí? Ah, eu quero ter uma promoção no meu trabalho. Você está todo dia fazendo as mesmas coisas iguais. Você não estuda. Você não se aperfeiçoa. Mas eu queria que Deus fizesse. Deus tem poder para fazer assim, ó. Tum! Um estalo e as coisas acontecerem, tem. Só que por isso que ele deu uma palavrinha para a gente chamar livre-arbítrio.
Desde lá do Jardim do Éden, o homem tinha livre-arbítrio para fazer escolhas. Ele nos deu a capacidade de fazer as coisas. Ele nos deu dons para colocarmos em prática. Aí eu quero fazer. Então tá bom. Vamos lá. Eu vou fazer. Aí começa. Dá uma semana, tá muito difícil. Dá 2 semanas, tá muito difícil. Dá 3, é igual os jejuns aqui que o bispo às vezes coloca. Vamos fazer jejum de 70 dias. Eu comecei a fazer o jejum da outra vez e eu tirei o café da manhã. Foi o de 70. Não lembro se foi de 70, se foi de 40, não lembro. Foi um que ele fez aqui com os pastores. E eu tirei o café da manhã. Chegou 20 dias depois, eu estava me arrastando. Porque assim, o café da manhã para mim é uma das refeições mais difíceis. Para mim é muito difícil. E eu comecei a passar muito mal. Muito. E eu falei, Jesus, eu não quero parar. Eu não quero parar, Senhor. Eu quero ir até o final. Mas chegou uma hora que meu corpo não deu mais. Não deu. Aí eu falei, Senhor, eu vou ter que tirar algumas coisas só. Mas eu vou ter que comer alguma coisa de manhã. Porque eu estou passando, mesmo eu almoçando cedo, tipo 12:00, eu estava passando muito mal. Mas por quê? Porque o meu corpo não está disciplinado a isso. As pessoas têm o costume de dizer que uma coisa para virar um hábito na sua vida, ela precisa ser feita por um período de tempo. Eu não vou me recordar agora. Aonde está? Deixa eu ver se eu acho aqui. Para que um comportamento se torne um hábito na sua vida, você precisa praticar a mesma coisa numa média de 66 dias. Pode, nossa. Pelo menos 66 dias para algo virar um hábito na sua vida. Ela precisa, e isso exige o quê? Disciplina. E essa palavrinha lá em Provérbios me pegou. Me pegou. Porque o Senhor começou a falar para mim: você faz muitos planos, mas ou você não executa ou você não termina. A sua inconstância não te permite. Tiago, põe aí para mim, Tássio. 1:5-7. Tiago 1:5-7. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. Sabe por quê? Porque é inconstante. Pede, mas duvidando. Começa, mas não tem fé em si mesmo que vai terminar. E nessa noite eu quero te dar um chacoalhão para você começar a colocar a sua vida em ordem em 2026. Para você começar a fazer planos, para você submeter os seus planos ao Senhor, mas você executar os planos. Não deixar as coisas pela metade. Provérbios 1:32, ele vai dizer que a inconstância dos inexperientes os matará. Por quê? Porque começa e não termina. Eu vou servir a Deus esse ano. Chegando minha primeira luta, já está esmorecendo. Não, esse ano eu vou pegar firme na palavra. Vou pegar firme no meu devocional. Vou ler todo dia. Aí um dia não consegue.
Aí o outro dia não consegue, já não faz mais. Aí quando vê, já passou 7 dias, não fez nada. Vou ler a Bíblia toda esse ano. Começa, lê Gênesis, já 35 vezes já começou a ler Gênesis. E não sai do Gênesis. Né? Porque é o início. Então, porque começa lá no início sempre, vai começando e não termina. 66 vezes Gênesis. Pois é. E aí fala, não, eu vou fazer o devocional agora. Agora eu falo isso também porque acontece comigo. E aí até esse grupo que eu estou participando, a moça fala muito assim, você vai fazer? Porque aí ela tem um grupo e ela vai incentivando o pessoal a continuar, né, e tudo mais. E ela fala assim, você vai fazer? Ainda que você perca um dia, outro dia, porque às vezes realmente é difícil. Às vezes você coloca, por exemplo, vou fazer de manhã. Aí naquele dia de manhã você passou mal, foi para o hospital, ou você teve que sair correndo por causa de alguma programação, já bagunçou o seu dia, você não conseguiu parar. Tente fazer à noite. Ah, não deu para fazer à noite. Não deu para fazer hoje, pulou hoje. Aliás, minha filha está fazendo um devocional hoje, ela não fez. Amanhã a gente vai pegar, porque hoje a gente não ficou em casa praticamente. Então, amanhã ela vai pegar. Ainda que você pule um dia, mas, não, peraí, não consegui hoje, amanhã eu vou fazer. Ah, estou indo para a academia. Hoje não deu certo, o negócio bagunçou. Mas então eu vou continuar, eu vou permanecer, não importa. Ainda que não deu certo hoje, amanhã eu retorno, amanhã eu continuo. Porque não é quantas vezes você deixou de fazer, mas é o quanto você se motivou a fazer. Nós precisamos ter constâncias naquilo que a gente começa. Nós precisamos, ter disciplina. Gálatas 5:22, frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E o que é o domínio próprio? É você colocar na sua mente, disciplinar a sua mente. É você se autodisciplinar, é você se autorregular. Isso é você ter autocontrole. Isso é domínio próprio. É um fruto do Espírito. E ele faz parte, na verdade, do fruto do Espírito. E assim, é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia ter domínio próprio? Não. Ele vai sendo trabalhado a cada dia. Mas amados, nessa noite, eu quero desafiar vocês a 2026, submeter os seus planos ao Senhor, mas você começar as coisas e você terminar. Você colocar e falar assim, eu vou fazer. 1 Coríntios 9:27. Vou colocar 9:25 ao 27. Estou acabando já. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa incorruptível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e nem luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que ele está dizendo? Um atleta, quando vai para a academia, ele tem um propósito. Ficar forte, ou então ganhar um prêmio, né? Quem corre, ganhar uma maratona, alguma coisa assim. Nós corremos por um propósito. Ele está falando da caminhada com Deus. Nós corremos para ganhar a coroa incorruptível que está lá no céu. Mas ele diz assim, um atleta precisa de disciplina. Um atleta, ele faz um treinamento, ele não ganha o prêmio da noite para o dia, é um esforço contínuo, todo dia, ele vai lá, treina um pouco, ele não fica forte, ele não bate um recorde da noite para o dia. Só que muitas vezes nós paramos no meio do caminho, nós paramos no meio do processo. Está muito difícil, está muito complicado.
Ai, não quero mais. Se você tem uma meta e você tem um propósito, você tem que fazer que nem Paulo fala: eu esmurro o meu corpo. Ai, esse ano eu pretendo abandonar tal pecado. Esse ano eu pretendo, mudar a minha vida. O que você está fazendo para isso? O que você está fazendo? Não espere só de Deus, porque Deus está esperando de você. Ele deu ao homem livre-arbítrio e você precisa fazer a sua parte. Para terminar, Apocalipse não precisa abrir não. O livro de Apocalipse, ele tem uma citação do qual eu gosto muito. E ele diz pelo menos 12 vezes. Só para você ter uma ideia. Vou pegar aqui um deles. Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Depois no versículo 11. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Aí, 26. Ao que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Sabe quantas vezes esse ao que vencer ou ao vencedor aparece? 12 vezes. Sabe por quê? Porque tem muita gente que começa e não termina. E isso em todas as áreas, inclusive na questão ministerial, na vida caminhada com Deus. Se ele está dizendo ao que vencer, significa que tem gente que não vai vencer. Que tem gente que vai ficar pelo caminho. Que tem gente que não vai cumprir o propósito. Tem gente que não vai conseguir chegar. Por quê? Porque não teve disciplina. Porque não teve autocontrole. Porque começou e não terminou. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu declaro sobre a sua vida que você vai ser aquele que vai começar e vai terminar. Que você vai ser aquele que vai colocar um propósito na sua vida e vai concluir. A palavra diz que tudo o que fizermos, nós devemos fazer como se fosse para o Senhor. Então você colocou: eu vou cuidar da minha saúde esse ano. Em nome de Jesus, eu vou cuidar da minha saúde esse ano. Esse ano a minha meta é parar de trabalhar, é poder me aposentar, mas eu vou me preparar para isso. Então em nome de Jesus você vai fazer isso. Em nome de Jesus, a minha meta esse ano é trocar de emprego. Em nome de Jesus eu vou fazer isso. Eu vou submeter os meus planos ao Senhor, mas eu vou fazer a minha parte. Discipline o seu corpo. Eu vou fazer devocional, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Ah, pastora, mas eu não entendo, é difícil. A palavra do Senhor diz que aquele que pedir sabedoria, Deus dará. Compre uma versão de uma Bíblia mais fácil. Hoje em dia a gente tem a versão NVI, tem a versão NTLH, que é da linguagem de hoje. Tem inúmeras versões. Na Bíblia no celular, eu tenho, por exemplo, uma Bíblia no celular, que eu consigo baixar mais de uma versão e comparar às vezes aquilo que eu tô lendo, de um versículo para o outro. Tem um monte, não tem desculpa. Ai, é muito difícil, eu não entendo a Bíblia. Vai procurar uma versão que seja fácil. Vai procurar. Porque não é por falta. Tem um monte de Bíblia hoje traduzida de uma linguagem mais fácil de entender. Mas discipline-se. Coloque uma meta e cumpra. A palavra do Senhor ainda diz lá em Mateus 5:37, que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Então, se eu falei, vou fazer, seja o seu sim, sim ou não, não. E o passar disso vem no maligno. Eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. Pare de fazer planos e não concluí-los. Ou, se você não fez, comece a fazer planos e submeta-os ao Senhor. Para que você tenha um rumo, um norte, e a sua vida prospere. Porque tem gente que não está prosperando a vida, não é por culpa de Deus não, mas é pela nossa inconstância.
Mas a minha vida financeira não prospera. A sua vida financeira é uma bagunça, você não tem disciplina. E aí a culpa é de Deus? Que Deus que não está te abençoando? Deus manda o recurso, você gasta o recurso. E aí? A culpa não é de Deus. A culpa é sua, que não sabe se organizar. Deus te dá um emprego maravilhoso. Chega lá, você não tem disciplina, não chega no horário, falta. Aí Deus é culpado da sua indisciplina? Da sua inconstância? Não é. Muitas coisas na nossa vida não andam, não é porque Deus não tem nos abençoado, mas é porque nós precisamos ter metas e rumos, e nós precisamos tomar vergonha na nossa cara. A palavra é essa. E começar a pedir para o Senhor colocar um dos requisitos do fruto do Espírito na nossa vida, que é o domínio próprio. Nós estamos buscando alegria, nós estamos buscando paz, porque tudo é confortável, né? Alegria é confortável, paz é confortável, né? Mas aqueles que dão trabalho, que é longanimidade, que é benignidade, que é domínio próprio, eles já estão até no último da lista lá, porque são os mais difíceis. E muitas vezes a gente não busca. Então nessa noite, em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé. E nós vamos orar, porque 2026 vai ser um ano diferente. Em nome de Jesus, porque nós vamos tomar um posicionamento. Amém? Senhor, nós louvamos o teu nome.